É justamente para continuar falando um pouco sobre esse cenário econômico, essa expectativa por esse Fed. A gente traz agora o Pietro Vallilonga, ele que é economista da Journey Capital, já está aqui para poder falar com a gente. Pietro, bom dia para você. Bom dia porque eu ainda não almocei, mas já é boa tarde, né? Praticamente. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui, poder falar aí no que for dentro das minhas capacidades, tentar destrinchar um pouco esse cenário que a gente vive, né? Vamos lá. Ó, eu quero começar falando sobre essa expectativa do mercado com a definição dos juros. Eu acho que é o grande assunto do dia. Como que você está avaliando esse cenário para essa super quarta? Como que o mercado deve reagir a essa expectativa de um juro mais alto por um tempo? Tá, então, acho que para caracterizar a situação que a gente vive nessa super quarta, né, é interessante comentar um pouco sobre o dilema que o Fed vive e o que trouxe ele até aqui, né? Então, começando a falar um pouco dessa questão estrutural, quanto é esse aperto no mercado de trabalho, né? Qual a fonte que ele tem de aperto para soltar ou não a economia numa eventual decisão de juros ou de uma declaração de menores juros à frente. A gente gosta bastante nesses cenários de mudança de regime, né, de cenários em que vários parâmetros mudaram, vários números já não são os mesmos e as relações entre eles também não, de ler artigos e papers muito recentes, né, para estar aí na fronteira mesmo, falando sobre o cenário atual. Então, tem um paper bem interessante, né, do Larry Summers, em que ele utiliza uma taxa de desemprego composta aí pela taxa de vacância e quits rate para prever a inflação salarial. E o interessante é que quando ele coloca isso daí na curva de Phillips, ela rouba todo o poder explicativo do desemprego, né? E explica só essa variável nova explica a inflação salarial. E por que é isso importante? Porque isso torna outras variáveis do mercado de trabalho, que não o desemprego em si, mais relevantes, né? Que nem o relatório JOLTS que saiu agora há pouco. E por que isso é desconfortável para o Fed? Porque se nós pegarmos a taxa de vacância, né, a taxa de vagas em aberto para cada trabalhador desempregado, ela está muito perto da máxima, né? E essa é uma taxa bem importante nesse paper que mede o aperto no mercado de trabalho. Ela está praticamente em 1,9, bem próximo aí do máximo que ela atingiu em março de 2022, que foi de 2 a razão, né? Então, o Fed já está há um ano nesse ciclo de aumento de juros e uma das principais medidas aí de aperto no mercado de trabalho pouco se mexeu. Pode ser argumentar que ficou mais ou menos no mesmo lugar, né? Uma outra coisa interessante, o Powell vem falando muito, né, nas últimas reuniões da possibilidade, né, é possível, de um desequilíbrio permanente no mercado de trabalho. E da onde vem isso? Né? Acho que é importante comentar também, tem um paper, esse do próprio National Bureau of Economic Research, em que eles estimam que a maioria das crises, a queda nas horas trabalhadas, né, durante a crise, adveio na queda na margem extensiva, ou seja, pessoas que não trabalham, pessoas desempregadas, pessoas que não participam da força de trabalho. Mas nessa, o que é diferencial é que pela primeira vez a margem intensiva da força de trabalho corresponde a 50% dessa queda na oferta de trabalho. E essa margem intensiva são pessoas empregadas, mas trabalhando menos horas. Só que dá a entender, por todos esses indícios que a gente tem hoje do relatório JOLTS, que é uma decisão voluntária, né? Por isso que se chama a grande renegociação. Será que as pessoas estão melhorando o work-life balance, estão fazendo opção por empregos menos exigentes, né, em termos de horas de trabalho? E o que é interessante isso é uma mudança permanente ou não, né? Isso afeta o mercado de trabalho porque isso gera uma mudança na oferta de trabalho. E diria até que nesse momento de curto prazo é um pouco menos importante se isso é permanente ou não, porque se for permanente, você tem uma queda na oferta de trabalho eterna, então você vai ter que aumentar juros, porque o juro neutro de equilíbrio aumentou. Se for temporário, você também tem que aumentar juros, porque isso não vai voltar ao equilíbrio inicial sozinho, né? Então, acho que é importante caracterizar o momento que a gente vive. E aí, se você olhar para a inflação, né, se você olhar o supercore, que é os serviços do núcleo, excluindo os serviços de housing, né, de aluguéis e coisas do tipo, que é o que o Powell já falou em várias entrevistas, que é o que eles mais olham. Se você olhar isso pelo parâmetro, né, pelo ângulo de médias móveis de 3 meses, você vai ver que desde o meio do ano passado, pouco se mexeu, né? Está praticamente aí em 5% anualizado, 5,3% anualizado ao ano, depois de um ano já de ciclos de aumento do Fed, né? Uma situação bem desconfortável. E aí você pode escolher outros indicadores, tem o Fed de Cleveland, que ele solta um sticky price, CPI, né, que é uma inflação mais permanente, ele também atingiu máxima de 5 meses, dando a entender que essa pressão pode ser mais permanente.
Tem o índice de inflação do Fed de Atlanta de médias aparadas, que também mostra que é uma inflação broad-based. Então, qualquer lugar que você olha, o cenário está ruim. Então, a gente não tem refresco na atividade e nem na inflação. Da onde que poderia vir, né? É um canal amargo, que é justamente os problemas financeiros. Quais são esses riscos financeiros, né? Importante comentar um pouco sobre isso. Até agora, essas rachaduras que apareceram no sistema financeiro foram idiosincráticas, né? Foram em bancos específicos. O Credit Suisse está com problemas há muito tempo, não é de agora, né? Desde 2022 já se viu um balanço muito fraco e praticamente desde a década passada. O Silicon Valley Bank, por outro lado, era um banco muito idiosincrático na medida em que o impacto de perdas não realizadas era muito grande no balanço dele, né? Se você olhar esse impacto de perdas não realizadas, né, perdas que não estão lá no balanço, mas que existem, se você olhar isso para outros bancos, você vai chegar à conclusão de que é relevante, mas nem tanto. Naquele banco era imensamente relevante, né? Praticamente zerava os índices de sustentabilidade de capital. Só que isso não quer dizer que não gera preocupação, né? Porque isso advém principalmente, né, no caso do SVB, de bancos pequenos, que são bancos não regulamentados, né? Só que banco abaixo de 250 bilhões de ativos não é exatamente um banco pequeno. E eles respondem por mais ou menos 1/3 aí da oferta de crédito nos Estados Unidos, segundo algumas estimativas, então não tem como você dizer que não é relevante, né? Inclusive, o FHLB lá, que é uma espécie de um órgão antes do FDIC, né, sendo que o FDIC deles é o nosso FGC, é como se fosse um emprestador de última instância para os bancos em dificuldade antes do FGC, do nosso FGC, né? Ele captou na semana passada mais ou menos 300 e poucos bilhões, né, o que acendeu a luz amarela no mercado. Se ele captou isso é porque talvez tenham mais bancos pedindo ajuda, mais bancos aí com problemas, né? E aí acho que é importante comentar sobre a visão do Fed nisso, né? No Jackson Hole do ano passado, a gente teve vários papers apresentados lá, papers acadêmicos, e muitos versavam sobre o risco financeiro. Acho que é importante ver isso para ver o que está dentro da cabeça do Fed, né? Porque ele viu essas informações. A gente teve paper sugerindo, na verdade, que o Fed tem uma meta tripla, né? Não só de emprego, não só de inflação, mas também de estabilidade financeira. Também foi apresentado um paper indicando que em momentos de crise, os juros que a economia real exige podem não ser suportados do ponto de vista financeiro. Então, a crise financeira é o grande bicho-papão do sistema global atual, né? Como que a gente vê esse cenário? Caminhando agora para a conclusão no Brasil, nos Estados Unidos. Antes, a gente comentava que tinha um trilema impossível precificado pelo mercado. Antes se precificava juros nem tão altos, inflação caindo rapidamente e economia crescendo. A gente falava que isso era impossível, alguma coisa tinha que ceder, e o que cederam foram os juros. Hoje, a gente segue vendo um trilema impossível, mas quais são as pontas desse trilema? São diferentes. Agora, o que mudou são juros, convergência inflacionária e estabilidade financeira, né? Atualmente, o mercado precificava até pouco tempo, né? Ontem, os juros subiram muito, mas até sexta passada tinha mais ou menos 100 basic points de cortes precificados no mercado, hoje caiu para 60. Mas, de qualquer maneira, precificavam juros caindo rapidamente, a inflação caindo rapidamente, pela inflação implícita na curva, e a Bolsa está aí se segurando, né? Então, uma estabilidade financeira. A gente acha que uma dessas três variáveis tem que ceder, né? Se ele busca a estabilidade financeira, ele tem que abrir mão dos juros, e de fato, aí juros e estabilidade estariam em linha com o precificado no mercado, só que daí ele abre mão da convergência inflacionária. Aí isso seria diferente do mercado. Inclusive tem papers, né, que mostram que em termos de impacto na economia, o balanço do Fed, o estoque, importa mais do que o fluxo. Então ele só parar de reduzir o balanço mantém um estoque grande e gera influência altista na inflação e na economia. E qual vai ser a escolha do Fed? É uma escolha humana, né? Uma escolha, o Fed está sujeito aí também a políticas, a pressões que qualquer humano está sujeito. A gente tem no cenário base de um aumento de 25 base points do Fed, né, já nessa reunião. E caso seja esse o cenário, o grande ponto de atenção e o ponto fulcral para o mercado vai ser o statement do Powell. O que ele vai falar? Ele vai ponderar quais riscos, né? Ele vai falar mais do quê? Ele vai falar de risco financeiro, de risco de convergência inflacionária, ele vai dar ideias de que talvez ele tenha que abrir mão de eventualmente uma outra nova alta, né?
E além do statement, o que vai chamar bastante atenção vai ser o CEP, né? No final das reuniões trimestrais, o Fed sempre divulga um documento em que ele mostra as projeções deles para a economia. E lá tem juros, né? Na de dezembro, o Fed projetava 5,1% de juros para o final de 23. Então vai estar todo mundo olhando se o Fed mantém essa projeção, aumenta essa projeção ou abaixa, né? No caso dele abaixar, claramente é bom para ativos de risco e vice-versa, né? No caso oposto, é o inverso dessa lógica. Mas a gente ainda acha que existe um caminho ainda para os juros seguirem, então a gente segue com 25 base points de cenário base para essa alta. Passando aqui para o Brasil, né, é um cenário também um pouco complicado, a gente tem uma economia desacelerando, se você olhar a PNAD, por mais que não tenham tantos indicadores oficiais, né, sobre 2023, na PNAD dessazonalizada você tem uma queda na ocupação. Mas essa queda na ocupação ela é natural que aconteça, né? Então, a grande questão é, está desacelerando a economia, verdade. Isso é quase que uma tautologia, é necessário, né, que aconteça. Não ia acelerar indefinidamente. Inclusive com a taxa de participação auxiliando no desemprego aí, né? Mas qual é esse ritmo? Esse ritmo basta para a convergência inflacionária? E a gente vai olhar a inflação, né? E a inflação recentemente no Brasil, ela foi bem negativa nessas últimas divulgações. Por exemplo, né, de fato, na última divulgação, o grupo de educação foi muito importante, representou uma alta bem forte, e é um grupo sazonal, que pouco tem a ver com a dinâmica do Brasil. Ele sobe em fevereiro, porque é quando se tem os reajustes, né? Mas mesmo excluindo esse núcleo, essa medida do núcleo, né, pegando o EX0, outras medidas do núcleo, ainda tudo segue muito pressionado. E se você pegar as medidas de inflação dessazonalizada, que expurgam esse impacto, portanto, e nas médias móveis, elas voltaram a acelerar, né? Elas iam acelerando desde dezembro, e agora voltaram a acelerar. A difusão de serviços dessazonalizada também está mais de 71%, acima da média histórica, perto da máxima histórica, inclusive. Então é um cenário muito complicado para o Banco Central, né? A gente comenta que estava tudo na mão do fiscal. Tudo é secundário quando você tem em vista o fiscal no Brasil. E aí a gente tem uma situação muito delicada, né? A maioria das medidas do plano do Haddad tem um caráter one-off, né, que só ajudam nesse ano e não no próximo. Você tem algumas receitas que são muito desconexas com as despesas. Então, por exemplo, você tem o piso de enfermagem, está se falando em financiá-lo com um fundo social, que é um fundo que tem receitas de royalties de petróleo, que é muito incerto, que depende de leilões, depende de preço de petróleo, e é uma despesa permanente, né, o piso de enfermagem. Inclusive, tem 50 bi de despesa já certa fora do orçamento, né? A gente também tem isenção de IR, desenrola, várias coisas, aumento do salário mínimo, que podem ajudar a aumentar o consumo e a inflação no curto prazo, e, adicionalmente, né, fontes de receita que ajudaram a gente no ano passado, como dividendos da Petrobras, alta de commodities, receita de concessões, de outorgas, provavelmente não vão existir, pelo menos nessa mesma magnitude nesse ano. Então a gente está 100% dependente do fiscal. Nesse cenário, a gente não consegue se pautar por informações oficiais, porque elas não existem, né? A gente fica dependendo de fontes, e as fontes indicam aí, que saem na mídia, que está um certo embate entre a ala mais centrista e a ala mais à esquerda do PT. Num cenário desse, assumindo que o Banco Central tem as mesmas informações que a gente, né, por mais que ele possa, sim, ter um encontro mais privado com o Haddad em algum momento, a gente acha que ele vai manter a taxa de juros, né, como seria esperado, mas que ele vai tentar, no comunicado, que de novo vai ser o grande game, né, vai ser a grande foco, ele vai tentar manter a máxima discricionalidade, né, tentar manter o máximo em aberta a política monetária para de acordo com a evolução dos dados do cenário, que foi o que o Banco Central Europeu fez, vai ser o que provavelmente o Fed vai fazer, e deixar tudo em aberto, mas com algum tom hawkish para tentar dar uma segurada nessas expectativas. Perfeito, excelente análise, Pedro. Muito obrigada mesmo. Já trouxe todo um cenário aí, com certeza contribuindo muito. Muito bom mesmo. Eu quero agradecer a tua participação aqui conosco. Já quero deixar aqui convite para próximas oportunidades, para que a gente possa fazer análises tão ótimas claro, como essa. Obrigada mesmo, hein? Será um prazer. Até uma próxima, então, Pietro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.